Você pode me contar uma situação de um paciente que te marcou dentro do hospital, que foi assim, muito significativo para você, dentro do ambiente hospitalar? Tem vários, mas tem um específico que, quando eu lembro dele, eu me emociono, inclusive, porque ele tinha um câncer terminal, ele sabia que tinha um câncer terminal, e eu fui atendê-lo num sábado de manhã. E ele me chamou e só estava ele no quarto. Eu já havia atendido ele, né? Eu já acompanhava ele, já atendia a esposa, atendia as filhas que vieram dos Estados Unidos para cá, né? Todos sabiam que... E aí ele me disse assim, eu me lembro como se fosse hoje: eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz bem para tanta gente, eu ajudei tanta gente. Ele era um engenheiro muito promissor, assim, né? Fez grandes coisas pelo mundo afora. Ele falou, eu nunca xinguei um subordinado. Eu tratei ele sempre. Todos os meus subordinados foram bem tratados. Ele era meu colaborador. Nem subordinado eu usava esse nome. Ele dizia. Eu ajudava as pessoas. Eu ajudei as pessoas a minha vida inteira. E aí me vem essa doença. Por que isso aconteceu comigo? E aí eu pensei comigo. Eu falei, o que eu falo para essa pessoa? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E aí eu respondi para ele assim, não, você realmente não merece, e eu falo que ninguém merece. Mas existe um fato. Vamos olhar a história. Quantas pessoas já não morreram de câncer? Uhum. E eu lembro que eu citei Freud, Steve Jobs, e fui citando vários nomes, né? Ele gostava muito de jazz, eu gosto muito de jazz, e aí eu citei vários nomes do jazz que morreram de câncer, como John Coltrane, Michael Brecker, que são saxofonistas fantásticos, e ele olhava assim, verdade. E aí eu falei para ele, não é uma questão de merecer, mas é um fato. Em algum momento na nossa vida, a gente vai adoecer. A única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente um dia vai morrer. Nenhuma outra. Quando vai ser, a gente não sabe. Sim. Mas a questão é como a gente vai sair. E diante de tudo que você me disse, você vai sair de cabeça erguida. Porque o que você fez por tantas vidas que você transformou, eu vejo aqui na sua família o amor da sua esposa, o amor das suas filhas. E não acho que isso é uma regra porque você está doente, não. Porque eu vejo muita gente dentro do hospital que as pessoas não vêm ver, porque foram ruins com os outros. Você está recebendo todo o carinho. Olha a atenção de toda a equipe. Ele falou, é verdade. Sim. Olha quantas pessoas que ligam para você para saber como você está. Ele é verdade. E aí ele disse para mim, obrigado. E aí entendemos que ele encontrou um sentido para a própria morte. E é difícil, né? Encontrar um sentido para a morte. Para a vida é difícil, para a morte então pior ainda. Exato. Né? E isso foi no sábado de manhã. Quando eu voltei na segunda de manhã, eu entrei no hospital às 9 horas. Fui deixar minhas coisas. Quando eu cheguei, recebi a notícia que ele tinha acabado de falecer. Em paz. E aí eu fui vê-lo. Fui cumprimentar a esposa, as filhas. E aí foi um dia que eu não atendi. Sim. Porque a gente é humano. Claro. Além de tudo, nós somos humanos, né? Por trás do jaleco. Existe um ser humano. Existe um profissional que tem limites e que entendeu que nesse dia não dava. Então, assim, são pessoas assim. Teve outros casos semelhantes, né? Teve um outro caso também que
que foi meu último atendimento. Eu trabalhava junto com a médica de cuidados paliativos, que é a doutora Milena, que é uma amiga assim, que eu amo assim, de coração, uma médica fantástica, que me ensinou muito, que me ensina muito. E ela me pediu para atender esse paciente. E esse paciente, ele tinha uma fé muito grande, era um paciente muito religioso, assim. E ele me disse uma coisa assim que eu achei muito profunda. Ele era casado, tinha 2 filhos pequenos, a esposa não trabalhava. E ele me disse assim, eu sei que eu vou morrer em breve. Ele tinha um câncer de pâncreas metastático espalhado. E eu sei que Deus pode me curar se Ele quiser. Ele me dizia. Mas se Ele não quiser, tá tudo bem. Porque é a vontade dele que tem que ser feita e não a minha. Uhum. E aí eu vi alguém que realmente vivia aquilo que acreditava e não só falava. Mas não só isso. Mas eu estou em paz, porque eu sei que eles vão ficar bem. E você sentir paz numa pessoa que está morrendo, que ela deixando, mesma sabe, né? Que ele sabia. Tanto que ele morreu 3 dias depois. Uhum. Não era uma coisa que se prolongava. E deixou a mulher e filhos em paz. Sim. É lógico que para a mulher e para os filhos foi uma perda gigantesca. Acho que para a comunidade onde ele vivia foi uma perda imensa, porque era uma pessoa extraordinária, fantástica, de uma alma ímpar. O hospital ensina isso. Sim. E aí você vê a pessoa que realmente vivencia, a pessoa que cultiva. O hospital traz para a gente essa circunstância. E é aquilo que eu falo, não importa quanto dinheiro você tem, importa o que você fez, o que você construiu. Isso vai fazer diferença. As pessoas que estão ali com você, isso vai fazer diferença. Porque é isso que importa. Sim. Eu acho que você comentou, né, que no hospital a gente começa a dar mais valor à vida. Eu acho que você ainda mais vivenciando esse ambiente oncológico, né, que geralmente parte ali de geralmente uma possível morte ou uma morte próxima, você vivencia isso ainda bem mais forte, né? Não só na oncologia, né? Eu acho que é interessante, até importante ter falado essa pergunta que você fez, porque assim, o pessoal fala muito da oncologia, mas existem várias outras coisas que matam tanto ou até mais que a oncologia. Né? Por exemplo, morre mais gente de infarto do que de câncer. Sim. Né? Então, assim, o câncer, se ele for descoberto num momento adequado, no momento inicial, muitos cânceres têm cura. Se eu estiver dentro de um bom estágio, se eu fizer meu monitoramento, fizer exames anuais, fizer meus check-ups anuais, né? É muito, não que não possa acontecer, porque existem alguns tumores que são extremamente agressivos e, assim, quando ele aparece, ele já aparece destruindo. Até falei contigo antes, meu avô, quando o câncer dele apareceu, ele morreu em 10 dias. Mas um tio meu, que morreu recentemente, sentiu dores em novembro e em janeiro ele faleceu. Então, assim, é muito dependendo do tumor agressivo, mas se eu tiver um acompanhamento, as probabilidades disso acontecer, né, diminuem muito. Então eu tenho sim chances, porque assim, eu tenho diversos pacientes que se curaram de câncer, não foram 1, não foram 2. Tem um fato que é importante, quando eu tenho câncer, eu tenho sim uma possibilidade de ter novamente. Mas eu tenho muitos casos que não tiveram, que não tem, que tem uma remissão total. Lógico que isso é acompanhado, tem que ter muita responsabilidade para falar sobre esse assunto. Mas se a gente pensar, o infarto, por exemplo, é uma coisa que mata muito mais. Né? Infarto, o suicídio. Né? Hoje a depressão, se a gente for olhar o nível de pessoas que morrem com suicídio, e às vezes pelos motivos mais pífios que se possa imaginar. Porque não se cuida
da saúde mental. Sim. Verdade. A questão está aí. E a saúde mental, ela é importante em todas essas áreas dentro do hospital. E hoje isso é muito valorizado. Todo o trabalho, né? Acho que a pandemia foi uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo a gente percebe a importância de uma equipe multi dentro do hospital. Sim. Principalmente do nutricionista, da fisioterapeuta, de todos, físio, nutri, fono, TO, terapeuta, todos eles, todos tivemos um crescimento, que eu falo, dentro do trabalho, e perceber, sim, a importância desse trabalho. E é pouco, ainda a gente tem muito o que crescer, mas a gente tem potência para isso. Sim. O Brasil tem essa potência, temos gente para isso.